O clima em Brasília voltou a ferver com a despedida de Luiz Roberto Barroso da presidência do Supremo Tribunal Federal. O ministro encerrou seu mandato em tom solene, agradecendo colegas e servidores e ressaltando que, mesmo diante de adversidades, o STF manteve sua missão de preservar o Estado de Direito e proteger direitos fundamentais. Mas o que era para ser um discurso de encerramento ganhou contornos políticos explosivos quando Barroso falou sobre os pedidos de impeachment contra ministros da Corte. Segundo ele, processos desse tipo só podem avançar em casos graves, como corrupção, e não por mera discordância de decisões judiciais. O impeachment não é produto de prateleira para se livrar de alguém de quem você não goste politicamente, disse. A fala não caiu no vazio. Hoje há dezenas de pedidos de cassação tramitando no Senado, a maioria contra Alexandre de Moraes e o próprio Barroso. Um deles foi apresentado por Flávio Bolsonaro, PLSP, em resposta à decisão que obrigou Jair Bolsonaro a usar tornozeleira eletrônica. A direita viu na declaração do ministro uma clara tentativa de blindagem, enquanto Barroso garantiu que cabe ao Supremo o controle de constitucionalidade desses processos. Qualquer ato em Estado democrático de direito é passível de controle à luz da Constituição. E quem faz esse controle é o Supremo Tribunal Federal, completou. O senador Rogério Marinho, PLRN, reagiu com dureza. Hoje, o poder que não pode ser fiscalizado e está acima de todos nós é o Supremo Tribunal Federal. Enquanto a tensão política se intensifica, outro episódio alimenta o debate. Alexandre de Moraes decidiu desbloquear as redes sociais da ex-deputada Carla Zambelli, atualmente presa na Itália, onde aguarda julgamento de extradição, condenada pelo STF a mais de 15 anos de prisão em 2 processos, um deles por tentativa de invasão ao sistema. Do Conselho Nacional de Justiça, Zambelli é acusada de usar suas redes para espalhar ataques às instituições democráticas. Segundo Moraes, a manutenção do bloqueio já não fazia sentido porque os processos principais haviam sido concluídos, mas determinou multa de R$20 mil por dia caso novos conteúdos ilícitos sejam publicados. Para aliados da direita, a decisão expõe uma contradição. Se ela foi condenada e presa, por que recuperar o direito de comunicação digital em plataformas que, segundo a acusação, foram usadas para cometer os crimes? Barroso, em sua fala de despedida, também reforçou que é contra a banalização do impeachment, recordando que não apoiou pedidos contra Jair Bolsonaro durante seu governo. O impeachment quebra a institucionalidade do país, declarou, mas a oposição não se convence. Parlamentares lembram que, enquanto o Executivo e o Legislativo estão sujeitos ao voto popular, o Supremo estaria se blindando contra qualquer responsabilização. Para eles, não é aceitável que 11 ministros decidam sozinhos os rumos da nação. O senador Rogério Marinho deixou claro: o parlamento não pode assistir de braços cruzados a um poder que se coloca acima de todos. O pano de fundo é um país dividido, em que decisões judiciais inflamam a política e a política pressiona o judiciário. De um lado, ministros como Barroso e Moraes, defendendo que a corte protege a democracia e não deve ser alvo de perseguições políticas. Do outro, a direita denunciando abusos, cobrando limites e defendendo que nenhum poder deve estar acima do povo. E é justamente nesse ponto que a narrativa ganha força, quando a oposição se apresenta como voz de resistência, colocando-se como guardiã de um princípio básico, de que a vontade popular precisa ser respeitada, entre homenagens, discursos de despedida e decisões judiciais polêmicas. O recado que fica é de que o embate está longe de terminar. Para muitos brasileiros, a direita se firma como quem luta pelo certo, enfrentando um Supremo que, aos olhos da oposição, busca se tornar intocável. Luiz Roberto Barroso se despediu da presidência do Supremo Tribunal Federal em um dia que deveria ser marcado apenas por discursos protocolares e homenagens institucionais. O ministro usou palavras de gratidão, lembrou das dificuldades enfrentadas pela Corte e fez questão de destacar que, mesmo em meio a crises políticas, o STF manteve sua missão de preservar o Estado de Direito e proteger os direitos fundamentais. Em tom emocionado, disse ter vivido quase 2 anos intensos e felizes e agradeceu a servidores e magistrados que, segundo ele, foram além do esperado para garantir acesso à justiça. Até aqui, o discurso parecia seguir o roteiro habitual de quem encerra um ciclo, mas, em meio a esse cenário de reconhecimento institucional, Barroso
fez uma afirmação que incendiou o ambiente político. O Supremo pode sim barrar eventuais tentativas de impeachment contra seus ministros. Essa declaração caiu como uma bomba em Brasília, porque hoje há dezenas de pedidos de cassação no Senado contra integrantes da Corte, sendo Alexandre de Moraes o principal alvo, seguido do próprio Barroso. A fala foi direta. O impeachment é um mecanismo disponível se tiver acontecido um episódio grave de corrupção. O impeachment não é um produto de prateleira para você se livrar de alguém de quem você não goste politicamente. Essa frase ecoou imediatamente nas redes sociais e provocou uma reação em cadeia. De um lado, ministros e defensores do Supremo comemoraram a posição, alegando que é preciso colocar limites claros para evitar o uso político desse instrumento. Do outro, parlamentares e lideranças de direita viram a declaração como um movimento perigoso de blindagem e autoritarismo. Não demorou para que senadores reagissem. Rogério Marinho PLRN, uma das principais vozes da oposição no Senado, afirmou: hoje, o poder que não pode ser fiscalizado e está acima de todos nós é o Supremo Tribunal Federal. A frase expôs a tensão crescente entre Legislativo e Judiciário e mostrou que o clima de confronto vai se intensificar. Flávio Bolsonaro, PLSP, por sua vez, já havia apresentado o pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, alegando o abuso de autoridade em decisões que atingiram diretamente seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, obrigado a usar a tornozeleira eletrônica em julho. Para a base bolsonarista, esse episódio foi a prova de que o Supremo extrapolou suas funções. Barroso, ao insistir que o STF pode exercer o controle de constitucionalidade de qualquer processo de impeachment, reforçou a tese de que a Corte é a instância final em todas as questões ligadas à aplicação da Constituição. Mas, para a direita, o recado foi outro. O Supremo estaria preparando o terreno para impedir que os pedidos de cassação avancem no Senado. Essa disputa não é apenas jurídica, é também política e simbólica, porque mexe no equilíbrio de poderes e na percepção da população sobre quem de fato está defendendo os interesses do povo, enquanto a fala de Barroso dominava os noticiários e inflamava o Congresso. Outro episódio aumentava ainda mais a temperatura. Alexandre de Moraes decidiu desbloquear as redes sociais da ex-deputada Carla Zambelli. A parlamentar, que está presa em Roma, aguardando o julgamento do pedido de extradição feito pelo Brasil, teve suas contas em plataformas como YouTube, Instagram, Telegram e X liberadas por decisão do ministro. Segundo Moraes, a medida já não fazia sentido porque o processo principal contra Zambelli havia sido concluído. Ainda assim, fixou uma multa diária de R$20 mil caso novos conteúdos de desinformação ou ataques à democracia sejam publicados. O caso de Zambelli é emblemático. Condenada em maio a 10 anos de prisão por tentativa de invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Ela foi acusada de ser autora intelectual de uma falsa ordem de prisão contra o próprio Moraes. O hacker Walter Delgatti, conhecido como Vermelho, admitiu ter executado a invasão, a mando da parlamentar. Posteriormente, em agosto, Zambelli foi condenada novamente, desta vez a 5 anos de prisão por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal. Durante meses, ficou foragida na Itália até ser presa em julho, em Roma, onde permanece. O desbloqueio de suas redes gerou forte reação. Para aliados da direita, a decisão foi uma contradição. Se ela foi condenada por usar justamente essas plataformas para atacar instituições, por que recuperar o acesso a elas? Parlamentares apontaram incoerência e questionaram se o Supremo estaria, mais uma vez, tratando seus alvos de forma seletiva. Críticos lembraram que outros influenciadores e políticos tiveram páginas suspensas por muito menos e não conseguiram de volta suas contas. Para a base governista, no entanto, Moraes apenas cumpriu a lógica jurídica. Se o processo terminou, não havia razão para manter a medida cautelar. Esse episódio trouxe de volta a discussão sobre liberdade de expressão e o alcance das punições impostas pelo Supremo. A direita argumenta que a justiça tem usado critérios políticos para determinar quem pode ou não se expressar, criando um ambiente de perseguição. Zambelli, mesmo atrás das grades, virou símbolo desse embate para seus apoiadores, uma vítima de um sistema judicial arbitrário. Para seus críticos, a prova viva de que discursos de ódio e ataques à democracia não podem ficar impunes.
O caso mostra como decisões individuais de ministros do STF se transformam rapidamente em armas políticas capazes de alimentar narrativas e mobilizar ruas e redes sociais. Enquanto isso, duas ações em análise no próprio Supremo prometem mudar as regras do jogo em relação ao impeachment de ministros. Uma delas, apresentada pela Associação dos Magistrados do Brasil, e outra pelo Partido Solidariedade, pedem que dispositivos da Lei de Impeachment de 1950 sejam declarados incompatíveis com a Constituição. Na prática, essas ações querem restringir o alcance do Senado e dificultar ainda mais a cassação de ministros. Entre os pontos questionados está o que permite que qualquer cidadão apresente pedidos contra integrantes do STF. O Solidariedade defende que apenas o Procurador-Geral da República tenha esse poder. Outro ponto polêmico é o quórum para aprovação. Atualmente, bastaria a maioria simples dos senadores presentes para cassar um ministro. Mas a AMB pede que a decisão só seja válida com o apoio de 2/3 da casa, na visão da oposição. Essa movimentação é a verdadeira PEC da blindagem, porque retira da sociedade e do parlamento o poder de fiscalizar o Supremo. Para críticos, trata-se de um esforço direto para transformar ministros em figuras quase intocáveis, acima da política e até mesmo da vontade popular. O relator das ações é Gilmar Mendes, conhecido por sua forte presença em debates nacionais. Ele já abriu prazo para que a Procuradora-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, o Congresso e até o Poder Executivo se manifestem. O processo está em andamento e promete gerar discussões acaloradas no plenário. Barroso, ao comentar o tema, disse que as ações vieram em boa hora e defendeu que o Supremo defina as regras antes que qualquer processo real seja iniciado. Nos casos de impeachment no Executivo de presidente da República, isso teve que ser consertado com o jogo já em movimento. Melhor que as regras estejam definidas antes do jogo, afirmou. A fala soa como prudência para uns, mas como um movimento de autoproteção para outros. O que está em jogo é a relação de forças entre judiciário e legislativo. Para a oposição, se o Supremo se outorgar o poder de limitar até os mecanismos de impeachment contra seus membros, não restará nenhum instrumento de controle. No meio dessa disputa jurídica e política, a figura de Jair Bolsonaro segue pairando como um fantasma que não deixa o STF em paz. Condenado por tentativa de golpe, inelegível e monitorado por tornozeleira. O ex-presidente ainda mobiliza milhões de apoiadores e mantém influência sobre seus aliados no Congresso. Para eles, o Supremo não apenas perseguiu Bolsonaro, mas agora tenta calar vozes que o defendem, como Carla Zambelli. A narrativa é simples e poderosa. Um poder não eleito estaria decidindo os rumos do país, sufocando adversários e blindando a si próprio. Do outro lado, ministros afirmam que cumprem apenas seu papel constitucional e que, sem a atuação firme do STF, a democracia brasileira já teria sido destruída. Essa dualidade está no coração da crise institucional brasileira. Barroso tenta deixar seu legado como presidente da corte, lembrando que o impeachment não pode ser banalizado e que o STF é essencial para a estabilidade do país. Já a oposição insiste que nenhum poder pode estar acima do povo e que os ministros precisam ser responsabilizados por seus atos, assim como qualquer político eleito. Entre discursos solenes e decisões polêmicas, a verdade é que o país segue dividido. A direita, ao se apresentar como a voz da resistência contra o Supremo, busca encarnar a defesa da população. Não se trata apenas de Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho ou Carla Zambelli. Trata-se de um movimento maior, que ecoa em manifestações, nas redes sociais e no sentimento de milhões de brasileiros que acreditam que o Supremo ultrapassou seus limites. A luta é pela recuperação do equilíbrio entre os poderes e pela afirmação de que nenhum deles está acima do povo. O desfecho dessa batalha ainda está aberto, mas uma coisa é certa. A fala de Barroso, a decisão de Moraes sobre Zambelli e as ações em julgamento no Supremo não apenas movimentaram os bastidores de Brasília, como colocaram de vez em evidência a pergunta que ecoa em todas as rodas políticas: quem realmente governa o Brasil? Enquanto a resposta não vem, a direita se fortalece como o lado que promete lutar pelo certo, pela justiça e, principalmente, pela população. O Brasil vive um momento de tensão que vai muito além de disputas jurídicas.
É um confronto direto sobre quem tem a última palavra no destino da nação. Luiz Roberto Barroso encerrou sua presidência no Supremo com discursos de gratidão e homenagem, mas também deixou um recado claro. O STF pode barrar tentativas de impeachment contra seus ministros. Para uns, uma demonstração de prudência institucional. Para outros, uma prova de que a corte quer se blindar a qualquer custo. No mesmo palco político, Alexandre de Moraes movimentou os bastidores ao liberar as redes sociais de Carla Zambelli. Mesmo com a ex-deputada presa na Itália e condenada pelo próprio Supremo, a decisão, vista como contradição por parlamentares da direita, reacendeu a chama da desconfiança sobre a imparcialidade da Corte. Enquanto isso, ações apresentadas pela Associação dos Magistrados do Brasil e pelo Partido Solidariedade caminham dentro do próprio STF, buscando restringir ainda mais as possibilidades de cassação de ministros. É nesse cenário que a direita tem se colocado como a voz que luta contra a blindagem do Supremo. Nomes como Flávio Bolsonaro e Rogério Marinho ecoam a insatisfação de milhões de brasileiros, lembrando que nenhum poder pode estar acima do povo. Não se trata de atacar a justiça, mas de afirmar que a democracia só existe quando todos os poderes podem ser fiscalizados e responsabilizados. O recado é claro: se a esquerda defende a intocabilidade da corte, a direita se apresenta como o campo político que está disposto a enfrentar o poder absoluto e resgatar a soberania popular. A pergunta que fica é inevitável. O Brasil seguirá permitindo que 11 ministros decidam sozinhos os rumos de toda a nação, ou dará espaço para que o povo, por meio de seus representantes, tenha voz e força nesse processo? A resposta ainda está em aberto, mas uma coisa é certa: a direita se fortalece como quem luta pelo certo, pela justiça e pela própria população. É nessa arena que o futuro do país será decidido, e o embate está apenas começando.